Hoje a nossa aula vai ser sobre como impugnar um laudo pericial. O que é importante? Vamos pensar primeiro você como assistente técnico. Muito advogado quer que você fique cavando impugnações. Isso eticamente não é muito legal, tá? Porque o assistente técnico de hoje é o perito de amanhã. Então pense nisso. Porém, como assistente técnico, você tem que cuidar da sua parte do processo. Então é importante você entender em quais elementos o perito muitas vezes é mais falho, certo? Mas lembre, você não vai ficar inventando coisas, não vai ficar mentindo, não vai ficar tumultuando o processo, certo? Alguns advogados pedem para você fazer isso. Isso até eu vou comentar aqui durante a aula, ok? E isso daqui é para você também, perito, tá? Para você ter uma plena noção do que não errar quando você estiver fazendo o seu laudo, certo? Então essa é uma aula muito importante, tanto para quem é perito quanto para quem é assistente técnico. Qualquer dúvida podem perguntar, não tem problema. Então vamos começar? É o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é impugnar. Isso tem até no meu Instagram, se vocês verem, tem o dicionário da perícia, que eu trato desse termo. Mas o impugnar é tentar cancelar o seu laudo ou invalidar perante o juiz. Quer dizer, você fala, não, esse laudo não tem validade, esse laudo não foi bom, ele não respondeu os quesitos, enfim. Daí eles cancelam o laudo, aí eu nomeio outro perito, aí, enfim, daí ou o perito corrige o laudo, tem uma série de procedimentos que podem ocorrer. Que não vai ser o foco, que o foco dessa aula não é o Código de Processo Civil, mas é sim a impugnação como um ato do ponto de vista técnico. Então, impugnar isso, tá? É tentar cancelar o seu laudo, ou o laudo do perito, perante o juiz. Por isso, falar, não, isso não tem validez, isso não vale nada. Então, isso que é impugnar. E por que impugnar? Isso é uma coisa clara quando você vai atuar no processo. Você, como perito, sempre tenha ciência que você está no meio de um conflito. O seu laudo, independentemente de ele tratar de verdade, ciência, procedimentos técnicos, tá? Razões perfeitas, axiomáticas, ele vai desagradar um dos lados. Sempre vai desagradar um dos lados. Isso é fato. Porque você está no meio do conflito, o teu laudo vai dizer que a parte A vai gostar, mas a parte B não vai gostar. Então, a tendência de um laudo ser impugnado sempre é muito grande. Por quê? Porque vai desagradar uma das partes. E uma das partes da defesa dentro dos advogados constituídos é justamente impugnar o laudo, para invalidar quando o resultado não for positivo, certo? Então preste muita atenção nisso. Você, como perito, você sempre vai desagradar um dos lados. Raramente você vai agradar os dois. E nem tem que ser a sua preocupação. A sua preocupação tem que ser ir lá e fazer o seu trabalho técnico e imparcial. Perfeito? Então, por isso que existe essa impugnação. Isso é importante dessa aula, tá? Coloquei aqui a imagem do Deus Juno, que ele fala sobre a passagem do ano, mas aqui eu estou focando nas duas faces dele. Você tem que olhar tanto como um assistente técnico quanto um perito. Então você tem que olhar essa aula como alguém que não deseja ter o laudo impugnado ou alguém que tem que buscar erros para impugnar o laudo da pessoa. Repetindo, entendam que buscar erros no laudo é diferente de mentir erros, cavar erros, certo? Então foquem que vocês vão buscar esses erros, que são os erros, na minha experiência, os mais comuns cometidos pelos peritos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses são os principais motivos de impugnação de um laudo do meu ponto de vista. Ian, perito, atuando na área que eu atuo e que eu vejo se repetir com muita constância mesmo. Então, esses motivos são, anotem aí. Não respeitar os ritos e prazos previstos no Código de Processo Civil. Isso é motivo de impugnação. Segundo item, erro metodológico e de aplicação durante a coleta de dados. Erros comuns também, porque em campo às vezes é mais complicado, mais corrido, acaba ocorrendo alguns tipos de erro. 3. O perito não possuir a atribuição necessária àquele ato. Muito comum na área de valoração. Muito comum. Engenheiro civil fazendo valoração de área rural. Engenheiro florestal fazendo avaliação de prédios e área urbana. Isso é um erro muito comum. Não pode ser feito. E o último item, não entregar um laudo conforme preconizado na lei
13105/2015, novo Código de Processo Civil. E, inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre essa construção do laudo. Um laudo que não entrega o que o Código de Processo Civil pede é um laudo passível de impugnação ou, no mínimo, complementação. Isso se tratando de vício sanável. Vício insanável, podemos dizer que sim, é a impugnação e retirada do perito. Então vamos agora tratar cada um desses motivos. Primeiro, não respeitar os prazos previstos no Código de Processo Civil. Isso está no artigo 466 e artigo 474, que são artigos que tratam sobre a acessibilidade das partes ao processo pericial e a transparência do processo, bem como sobre o agendamento da data. Basicamente, o perito tem a obrigação, ele é obrigado a conferir a todas as partes o acesso completo e total durante as diligências periciais. Ou seja, você vai fazer a avaliação de um imóvel. Os assistentes técnicos têm que ter acesso total ao que você está fazendo. Total e irrestrito. Uma via de duas mãos. Assim como você tem direito de ter acesso a todos os documentos, eles têm direito de acessar toda a sua metodologia, ver o que você está fazendo, por que você está fazendo e por quê, como. Isso é essencial, essencial. Então, por quê? Porque você garante o direito de ampla defesa. Se você está fazendo coisa meio escondida lá, a pessoa não vai entender o que você está fazendo. Aí você vai acabar com o direito de ampla defesa daquela pessoa. Um direito constitucional, não passivo de discussão, certo? Então, você tem que ter acessibilidade. As partes têm que ter acessibilidade quando você vai fazer o seu ato pericial. Eles sim têm direito ao acesso a todos os dados brutos que você coletar em campo, inclusive os não processados. E eles têm que saber a data da perícia com uma antecedência mínima. O Código de Processo Civil ele fala de 5 dias. Porém, existe uma discussão se são 5 dias a partir da citação e intimação no processo ou 5 dias a partir do agendamento do perito. Aí nós temos um problema. Por quê? Quando você coloca o teu arquivo no sistema eletrônico da vara que você está atuando, no tribunal que você está atuando, não é colocou e no dia seguinte ou no mesmo dia já tem citação. Não, isso depende de um processo interno da vara. Então tem alguns casos que você vai colocar lá o teu documento agendando a data, o local, tudo certinho, só que 15 dias depois que as partes vão ser intimadas. Mais ou menos, tem situações que isso acontece. Então, você vai estar... a parte vai ser intimada depois que já correu a perícia de campo. Isso pode dar margem para impugnação. Ah, mas o que eu faço? A culpa não é da vara, enfim. Você vai entrar numa discussão que não cabe aqui, que é a questão que a justiça ela é sobrecarregada, ela não é lenta, ela é sobrecarregada. E daí você vai entrar justamente nessa discussão, o que não vale a pena. Então, o que eu e Ian faço? Eu sempre agendo as minhas perícias no mínimo com 30 dias de antecedência. Porque aí você garante o tempo da vara citar. E se você colocou o arquivo lá, putz, a vara não citou em 20 dias, aí você liga lá pra vara, ó, sou perito tal, coloquei meu arquivo lá e aconteceu tal. Aí eles vão tentar agilizar um pouquinho mais a citação. Mas eles não são teus funcionários, tá? Então tome muito cuidado com isso. Então você lá cita, demorou 15 dias para citar. Tudo bem, ainda tem 15 dias para as partes se organizarem para participar da perícia. Assim você garante o direito de ampla defesa de ambos os lados. Isso é bem importante. E você, assistente técnico, fique de olho nisso. O perito deu a margem, o perito deu o caminhamento, o perito marcou a data, marcou o local, ele dificultou o acesso de alguma das partes ao processo, ele barrou o assistente técnico entrar. Então tenha tudo isso em mente. Tá? É bem importante ter isso em mente quando for fazer essas defesas, impugnações de laudo. Porque você vai estar acabando com o direito de ampla defesa. Próximo item. Erro metodológico e de aplicação durante coleta de dados. Aqui a gente tem muita coisa para tratar e é muito diverso em cada área. Por isso que é importante o assistente técnico ter muita responsabilidade e conhecimento sobre o que ele está fazendo. Por que isso? Simples. Vamos pensar na área florestal. Na área florestal você tem uma coisa chamada diâmetro à altura do peito, que é o DAP, que é uma variável muito importante que ela tem que ser mensurada a 1,30 do chão. Se você usa um equipamento, uma fita métrica, você tem que colocar a fita métrica certinho em volta da árvore.
Por quê? Se você colocar ela na diagonal, você vai estar superestimando os volumes das árvores, certo? Agora é a mesma coisa, se você vai lá fazer alguma perícia relacionada com segurança do trabalho sobre ruído e o teu equipamento não está calibrado, então você pode estar coletando o dado errado. Outra coisa muito importante, existe hoje em dia muitas ressalvas e muitas tentativas de impugnação de laudo por estar usando celular ao invés de um equipamento calibrado. Não vou entrar aqui na discussão do mérito, tem muita coisa que dentro de equipamentos do celular eu sou favorável ao uso, porém alguns pontos, algumas questões jamais vão substituir um equipamento feito para aquilo, calibrado para aquilo e usado para aquilo, certo? Então tenham muito cuidado com isso, porque o equipamento errado, sem o devido certificado de calibração, pode ocasionar sim uma impugnação do seu laudo. Então, ou seja, quer dizer que seus dados coletados não têm validade. Aí ou você vai ter que voltar para campo coletar os dados, ou vai ser restituído do teu cargo. Tem uma série de implicações legais aí no que pode ocorrer. Então, fique muito de olho. Ah, mas eu acho que não é legal você, como assistente técnico, ficar em cima do perito. Ah, cara, nada a ver, para com isso. Você, como assistente técnico, você tem que ficar em cima do perito. É o teu serviço. É teu serviço ficar olhando e fiscalizando o que ele está fazendo. É o teu serviço. É só o teu serviço, unicamente, exclusivamente é isso. Não é você ficar procurando o erro. É você garantir que o método que o perito está aplicando é compatível com a demanda e está aplicando da maneira correta. Que é errado nisso? É tua função fazer isso. Ah, eu fico lá em cima do campo olhando. Falo, não. Não dá. Tá? Não dá você ter medo disso. Você tem que ir lá e tem que fazer. É a tua função. Ah, o perito vai entender também. Um bom perito, um perito com experiência, ele chama ainda. Vem aqui perto, vem ver o que eu estou fazendo. Ele chama o assistente técnico ainda. É oposição nisso que vocês estão pensando, certo? Tem algum... eu entendo. Tem essa parte que você fica meio receoso, não é se você é um assistente técnico, mas hoje todos os peritos bons que eu atuei, ao contrário, eles chamam para estar perto de você nessa situação. Então não se preocupe quanto a isso. Pode mandar as perguntas ao vivo aqui, tá? Eu vou respondendo à medida do possível. Alguma dúvida sobre esse ponto? Não? Como comprovar... Então, aqui pergunta, como comprovar que o equipamento não está calibrado? É o contrário, o perito tem que provar que o equipamento está calibrado. Então você pode solicitar, sim, o certificado de calibração do equipamento para a data anterior à data da perícia. Não adianta ele apresentar o certificado posterior. Ou a empresa que ele fez locação de equipamento, que é muito comum apresentar o lado que aquele equipamento estava calibrado para o uso necessário. Então sim, isso pode... Quem tem que provar que o equipamento estava correto é o perito. E não você comprovar que o equipamento não estava correto. Então fique de olho nisso. E uma coisa muito importante, tá? Vai depender da tua relação de campo, é o seguinte, muitas vezes você vai estar olhando algumas questões em campo e o perito vai entender que você flagrou algum erro ou alguma coisa, que ele cometeu esse erro, ou vice-versa. Ou você vai perceber, putz, aqui eu medi uma coisa errada. O que você tem que fazer? Você tem que chamar o assistente técnico e falar, ó, essa medida aqui não ficou muito boa por causa disso. Por isso que esse resultado eu não vou usar e vou remensurar dessa maneira correta. Declare isso ao perito, mostre para o perito isso, registre que você está fazendo isso, que você entendeu que na coleta de dados, naquele momento, o dado não ficou muito bom, e daí você vai recolher de volta. E a mesma coisa também, o assistente técnico pode dar essa colher de chá para o perito. Acho que essa parte da coleta ficou meio errada. O que você acha? Tentar coletar de volta aqui, vamos tentar modificar isso. Além do mais, se você também está numa perícia e você entende que o resultado técnico será favorável, você ajudando o assistente técnico, o perito nesse sentido, você ainda vai estar evitando uma possível impugnação do laudo. Então tem todas essas questões que podem acontecer. Vocês são técnicos discutindo no campo, conversando sobre temas, assuntos. Isso é muito importante ter em mente. Respondi a pergunta? Continuar aqui então. Terceiro, perito não possuir a atribuição necessária àquele ato. O perito tem que estar regularmente, de maneira regular, inscrito no seu conselho
profissional. Pode ser CRM, de medicina, de enfermagem, de engenharia, CREA, de arquitetos. Então, você tem esses conselhos dentro dessas profissões. Psicologia, CRP. Então, você tem toda essa necessidade e é um dos poucos itens que legalmente impedem você de ser perito. Você não estar em dia com o seu conselho. Tem uma discussão se você estar em atraso com as suas anuidades te tirarei esse direito. Porque tem alguns casos que você não pagou a tua anuidade, aí você fica em débito, mas eles não cancelam sua inscrição. Porém, alguns conselhos entrou em débito e cancela a inscrição. Então vai depender muito de conselho para conselho. Então isso é uma coisa muito importante de você verificar. Tá? É uma coisa essencial de você verificar quando você estiver fazendo o seu serviço pericial. Então, estava falando sobre justamente essa discussão, porque alguns conselhos atrasou a anuidade, cancela a inscrição. Outros são mais tolerantes, haviam avisos, enfim, até chegar no ponto de cancelar o seu registro, demora um pouco mais. Mas, porém, independentemente disso, se você atua como perito, sempre tenha em dia o teu registro do teu conselho. Fique sempre de olho, tome bastante cuidado, porque se você não tiver regular, você pode ser impugnado, ou pode ser destituído do seu cargo como perito, ok? Essa estratégia da questão do conselho pode ser na hora de nomear ou pode ser aplicada depois. Ela não está clara dentro do Código de Processo Civil uma tempestividade para isso. Ou seja, pode ser que só foi possível ver isso depois. Foi um fato novo, uma informação nova, um fato urgente novo que veio à tona. O que poderia causar poderia causar justamente essa impugnação. Outra coisa muito importante também, que eu já vi algumas situações. Teve uma perícia que eu atuei que precisava de conhecimento específico da área florestal em si. O primeiro perito nomeado foi um agrônomo que a única experiência dele, de fato, era com comercialização de defensivos químicos. Ou seja, para o caso em tela, não era o perito adequado. Então, as partes pediram a mudança do perito, impugnaram a nomeação do perito por falta de conhecimento dessa questão e o juiz acatou. Então, por isso que perito, quando você for nomeado, coloque o teu currículo. Tem um vídeo meu no Instagram que fala justamente somente sobre confeccionar currículo. E para quem está na mentoria comigo, a gente trata muito sobre essa questão do currículo. Por quê? Porque é para evitar situações dessas de impugnações por falta de conhecimento de um tema específico. Então, isso é um ponto para tomar bastante cuidado também. Alguma dúvida? O currículo que colocamos é o mesmo que entregamos nas varas? Sim. O currículo que você entrega nas varas é o mesmo que você vai colocar junto com o aceite da sua nomeação. É importante que seja o mesmo. Obviamente, se você teve algum acréscimo de cursos, artigos publicados, pós-graduação, até mesmo graduação, você vai adicionando. Mas é importante até que seja o mesmo formato para eles linkarem aquele currículo com aquele profissional. Respondido? Ok. Agora vamos aqui para o quarto motivo, tá? Que é não entregar um laudo conforme o preconizado pela Lei 13.105/2015, Código de Processo Civil. O artigo 473 ele fala especificamente que um laudo pericial deverá conter exposição, análise, indicação do método, resposta conclusiva, linguagem simples e coerência lógica. O laudo não pode conter temas ou constatações além de sua designação. Isso é muito importante mesmo. Primeiro, vamos falar aqui um pouco sobre essa questão aqui da linguagem simples e coerência lógica. O mal de perito que eu já passei, que eu até falo para vocês viram piada em rodinha de advogado. É perito, você é um técnico querendo dar uma de advogado. O que? Na linguagem. Aí você começa a enfiar um monte de termo, a escrever de maneira rebuscada, aí você começa a enfiar um monte de termo em latim. Gente, pelo amor de Deus, coloque isso no teu lugar. Você não é advogado, você não é o patrão da pessoa.
Você é o perito nomeado, você é um técnico. Obviamente, pronomes de tratamento, um português bem escrito, tudo isso daí é muito importante. Porém, não caia nesse outro lado, tá? Vamos pensar assim. Aqui no extremo você tem justamente a questão de não usar a linguagem formal correta, em vez de chamar Vossa Excelência, Meritíssimo, senhores, doutores, você usa um cara, um mano, e aí? Entendeu? Não cabe. Aí você em outro extremo, que é você começar com aquela linguagem buscada, porque, ó, pro obséquio lhe peço licitação de tal, por vênia data, e, cara, não é tua área. Venha pro meio, entendeu? A virtude pressupõe não o meio, ela pressupõe o topo, tá? Aqui na base estão os dois, a falta e o exagero, e aqui subindo a colina, no topo tá a virtude, que é o equilíbrio do que você vai dizer ou não vai dizer, como você vai dizer. Então, por favor, tá? Tomem cuidado com isso. Agora, sobre essas questões de exposição, análise, indicação do método, resposta conclusiva, eu tenho um vídeo aqui no canal que trata somente sobre isso. Então eu aconselho vocês verem esse vídeo, mas de maneira muito breve. Você tem que ter uma lógica, uma coerência. Você tem que explicar como você fez, como chegou naquela conclusão e responder os quesitos. Isso é essencial. Não adianta você fazer um laudo maravilhoso, colocar uma conclusão e não converter essa conclusão em resposta dos quesitos. Também não adianta nada você responder os quesitos e não explicar como você chegou naqueles resultados. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também na hora que for fazer os seus laudos. Agora, o que um laudo não pode conter: temas ou constatações além de sua designação. Isso é muito importante, mas muito importante. Quando você vai fazer uma perícia de uma coisa muito específica, vamos supor, é uma perícia que envolve a valoração de uma área que está sendo passada uma linha de transmissão. Então você tem que indenizar a pessoa por servidão. Porém, algumas vezes nessas áreas tem jazidas de mineração. Então, quem vai entender disso? Engenheiro de minas ou um geólogo? Então, se tem esses quesitos no processo, é importante você não querer dar uma de mitidão e falar, não, eu respondo isso também. Seja sincero, coloque dentro da resposta, ó, eu sou tal, tenho tal formação, respondo todos os quesitos, menos esses que dependem de tal profissional. Aí você tem duas opções, as duas são aceitas, que é, ou você monta um time e que você trabalha junto com esse profissional, você como perito nomeado, trazendo o conhecimento e a RT dele para dentro do seu laudo, ou você fala pro juiz, não, eu não posso fazer isso. Aí ele tem, conforme o Código de Processo Civil, o juiz pode nomear outro perito para responder esses quesitos especificamente. Então as duas soluções são válidas, eu já vi acontecer. Legalmente falando, o que consta é a questão do perito nomear outro juiz. Porém, por facilidade processual, eu já vi situações em que o perito coloca auxiliares, assistentes auxiliares do perito que tem conhecimento dessa área que o perito não tem. Isso também é aceito. Porém, existem controvérsias sobre esse assunto, que também não vamos tratar agora, que é um assunto longo. Então, isso eu falo por quê? Para não passar de sua designação. Não é porque você está numa perícia, tal área, que você vai querer dar uma de bonzão e vai querer responder uma pergunta que não é tua. Não faz o mínimo sentido. Então, e outra coisa, se eles perguntam A, você responde A. Pronto. Você não vai responder A, B, C, D, E. Não, A é A. É isso. Tanto que eu falo na aula anterior, que é exatamente isso. Se eles perguntam assim, tal situação corresponde a tal, fala sim, conforme laudo no item tal. Pronto. Seco. É isso. Não dê margem para interpretação. Aquilo é a tua constatação, é teu resultado. Não dê margem para constatações ou para interpretações ou, enfim, para coisas que vai além da sua cabeça. E não passe da sua atribuição. Isso é muito importante. Não emita opinião pessoal. Não faça isso. Se você pegar uma perícia que você está impedido, que você é amigo, conhece alguém, já participou, enfim, esquece isso.
não se queime por causa disso, ok? Então, se um laudo pericial não tiver isso, abra o olho, assistente técnico, abra o olho que a tua chance de impugnação está aqui. Se não tiver uma linguagem simples e coerência lógica, abra o olho que ele não está cumprindo o artigo 473. Caso o perito tenha passado de sua designação e tenha feito constatações erradas ou temas que não lhe cabem, não lhe pertinem, também está em impugnação. Perito, tome cuidado, construa um laudo de maneira correta. Não passe de sua designação da sua atribuição, ok? Isso é bem importante. Então, aqui as considerações finais dessa aula, que aqui é um resumo do que a gente tratou. Seguinte, o que pode impugnar? Não respeitar os ritos e prazos previstos no Código de Processo Civil. Esse é o mais comum, Tem até uma discussão que fala sobre o horário de perícia. Se pode ser feito fora do horário constatado, que é das 6 da manhã a 8 horas da noite, em dia de semana. Existe sim uma discussão sobre isso também, mas eu não vou adentrar muito nesse tema. Segundo item, erros metodológicos e de aplicação durante coleta de dados. Muito comum também. Equipamento não calibrado, técnica aplicada errada. Eu já participei de perícia, da parte topográfica, que eles foram coletando os pontos para altimetria. Colocaram o auxiliar na caçamba de uma caminhonete. Ele ficou segurando o equipamento, a estação, e o cara foi andando no meio da lavoura, assim, aleatório, colhendo os pontos, entendeu? Tipo, enfim, não dá para fazer uma altimetria correta dessa maneira. Já presenciei isso sim. Terceiro, o perito não possui atribuição necessária àquele ato. Não possui atribuição necessária, além de não estar em dia com o conselho não permitir que aquilo seja feito. Existem muitas profissões que têm sombra, que a gente chama, sombra de atribuição. Porém, tem algumas que são muito bem definidas. Perícia de áreas florais, para engenheiros florestais e agrônomos. Perícias de áreas urbanas, engenheiro civil, arquitetos. Perícias relacionadas com psicologia, psicólogos e alguns psiquiatras. Então você tem cada um no seu quadrado. Passar essa atribuição, além de ser uma ilegalidade, você está cometendo um crime. E o terceiro item, que é não entregar um laudo conforme preconizado pela Lei 3105/2015, Código de Processo Civil, que chamam de novo código, mas já tem 8 anos. Você tem que seguir todo aquilo que o laudo diz. É um tema tão importante que tem uma aula anterior, se você ver aqui no canal, somente sobre isso. Então são esses itens importantes para tanto quando você quer impugnar um laudo, aconselho buscar nesses erros comuns, quanto se você não quer que seu laudo seja impugnado, tome cuidado com esses itens, que são erros comuns e de fácil constatação, que muitas vezes você nem precisa ser da área para poder constatar. Isso é uma informação importante também para você que é advogado e que a parte do processo decidiu não custear e não despender investimento em um assistente técnico. Então isso para você também advogado, fique de olho nisso, que isso pode te ajudar muito também. Então agradeço a todos aí pela paciência por mais essa aula. Então estou à disposição, me busque nas redes sociais, aqui no YouTube, para tirar aí qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.